Salve Maria, Jaqueline aqui para te contar a história de Santa Joana d'Arc. Você conhece? Joana d'Arc nasceu no fim da Idade Média, no ano de 1412, em um pequeno vilarejo entre a França e a Lorena chamado Domremy. Filha de pais camponeses e fortemente católicos, Joana, ainda que não tenha sido alfabetizada, recebeu uma educação religiosa exemplar, o que a tornou uma católica fervorosa, cheia de espiritualidade. Aos 13 anos, a jovem começou a ter experiências místicas que a comunicaram o plano de Deus para ela. Será responsável pela libertação da França do domínio do exército inglês. A missão que Deus deu a Joana não seria nada fácil. Muitos duvidariam de sua veracidade, ela seria profundamente perseguida pelos seus inimigos e, no fim, terminaria morta balbuciando o nome de Cristo. Para a gente entender o contexto histórico da época, a França estava passando por um momento extremamente delicado, a Guerra dos 100 Anos, onde a sua inimiga era a Inglaterra, governada pelo rei Henrique VI. A Guerra dos 100 Anos foi uma sucessão de conflitos entre a Inglaterra e a França, que se originou com a disputa pelo trono francês em 1328 e aí durou longos anos, terminou somente em 1453. E Joana d'Arc ficou mundialmente reconhecida por ter sido uma peça fundamental no término dessa guerra. Antes de Joana intervir, a situação estava péssima. O rei francês, o Carlos VII, havia sido deposto do trono e uma considerável parte do território francês já estava ocupada pelos ingleses e também pelos aliados franceses de Borgonha, que eram chamados de borguinhões. Então, diante desse cenário, os ingleses estavam investindo incansavelmente contra a França a fim de conquistar o território de uma vez por todas, enquanto, por outro lado, as tropas francesas tentavam se defender e recuperar as terras perdidas. Então, como eu falei, com 13 anos, Joana d'Arc começa a ter essas experiências místicas, através das vozes que ela ouvia do Arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Então ela sentiu-se chamada por Nosso Senhor para crescer espiritualmente, dedicando-se a uma vida interior mais intensa, bem como para ser aquela que iria libertar o seu povo. As vozes a chamavam para libertar a França, mas antes de verdadeiramente empunhar a espada, Joana fez um compromisso sério e muito valioso com Deus. Entregou a ele a sua virgindade por meio de um voto. Além disso, a jovem também intensificou a sua vida de oração e piedade. Ela ia à missa diariamente e recebia os sacramentos com frequência. Antes de ser a libertadora do povo francês, Joana serviu fielmente a Jesus Cristo, de onde brotou então toda a sua força. Com 17 anos, ela começa então oficialmente a sua missão. Ela encontra Carlos VII, o rei deposto, que a submete a alguns exames e análises por parte dos teólogos da época para que averiguassem a respeito das vozes que ela ouvia. Então, nada de mal foi declarado acerca dela, né? Muitos realmente creram que Deus é que a teria enviado. Carlos, então, coloca as tropas do seu exército nas mãos da jovem camponesa de apenas 17 anos, né, Joana d'Arc, que dessa forma se torna verdadeiramente líder do exército francês. Então, carregando bandeiras com os nomes de Jesus e de Maria, ela venceu a primeira de muitas batalhas, libertando a cidade de Orleans em 8 de maio de 1429. Então, embora ela fosse apenas uma camponesa, dizem que no campo de batalha, Joana atuava espantosamente como uma verdadeira líder de um exército, assim, experiente, com conhecimento técnico. Além disso, por sua grande fé, Joana buscou também levar a espiritualidade cristã também para o centro do exército, implementando a celebração da Santa Missa e exigindo a recepção dos sacramentos pelos soldados antes de cada batalha. O período em que Joana passou batalhando à frente do exército francês foi de muito sucesso. Como prometido, ela conseguiu fazer com que o rei Carlos VII fosse coroado em Reims, e diante disso os ingleses começaram até mesmo a acreditar que a moça teria realmente sido enviada por Deus.
A paixão de Joana, que foi esse o termo que o Papa Bento XVI utilizou ao falar sobre ela em uma audiência em 2011, quando começou, foi quando ela foi capturada pelos seus inimigos. Então, essa paixão começou quando os franceses, traidores aliados do exército inglês, venderam ela para os ingleses, que por sua vez a levaram para Rouen. Sabendo da proximidade entre Joana e o rei Carlos, os ingleses buscaram desmoralizá-la, a fim de atingir também o reinado de Carlos. E foi dessa forma que inventaram toda a farsa a respeito de Santa Joana d'Arc. Ela foi acusada de ser herege e de ser bruxa por um tribunal de docentes da Universidade de Paris. Todos estavam ansiosos para obter algum benefício dos ingleses com essa acusação, e o processo foi chefiado pelo bispo Pierre Cauchon, que também estava com os olhos voltados para a possibilidade de receber o cargo de arcebispo da capital. Foi um processo extremamente sujo, onde os envolvidos não estavam comprometidos com a verdade, mas apenas com a possibilidade de receber cargos políticos. Assim, os juízes de Santa Joana d'Arc são radicalmente incapazes de a compreender, de ver a beleza da sua alma, e eles não sabiam que estavam condenando uma santa. A humilhação da jovem Joana durou aproximadamente cerca de 5 meses, onde ela foi terrivelmente acusada, perseguida. Ela tentou apelar ao juízo do Papa, mas não recebeu a permissão do tribunal. E em 30 de maio de 1431, Joana invoca piedosamente o nome de Jesus enquanto é queimada na fogueira, cumprindo a sua condenação. Aproximadamente 25 anos depois, o Papa Calixto III revisou o processo de Santa Joana d'Arc, e aí declarou ela inocente e invalidou todo o processo que ela havia sofrido. Por fim, a camponesa guerreira foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, que também proclamou Santa Joana d'Arc como padroeira de toda a França. Uma curiosidade muito interessante é que Joana teve uma admiradora muito especial, que também é uma grande santa do território francês, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Embora de realidade completamente distinta, dentro do Carmelo, Teresa alimentou seu desejo de se entregar a Jesus como fez Santa Joana d'Arc, que tinha uma alma de verdadeira guerreira. A história de Santa Joana d'Arc nos demonstra que Deus realmente capacita aqueles que Ele escolhe, concedendo sua força e a sua bênção. Joana, de uma simples camponesa analfabeta, a uma santa guerreira, líder do exército, libertadora, mística e escolhida por Deus. Santa Joana d'Arc, rogai por nós.